Abre a Bíblia, a palavra de Deus, em João capítulo 5, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, ou segundo o evangelista João, capítulo 5. A partir do versículo 1. Vamos lá? João 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando a água, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: "É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito." Só até aí. Presta atenção. Senhor, obrigado a Deus por esta manhã tão bonita na nossa cidade, fria, mas ensolarada. Obrigado a Deus pela comunhão da igreja, por tudo que ouvimos, a Deus, pelos hinos, por tudo que cantamos. Mas agora, Senhor, o nosso coração está diante do Senhor, para que Tu, ó Deus, possa derramar a palavra do Senhor sobre o nosso coração. Faz-nos, ó Deus, entender de tal maneira que queiramos e achemos-nos, ó Deus, como executores do querer do Teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A Bíblia fala de um poço. E esse Betesda, esse lugar, ali multidões, ou multidão, e outro dia outra multidão, e outro dia outra multidão, e às vezes as próprias pessoas se repetindo naquele lugar, a presença delas, presença repetida. Diz que havia um tanque de água, e de tempo em tempo, ninguém sabia quando iria acontecer, de tempo em tempo, e os judeus acreditavam, descia um anjo e ele movimentava a água do tanque, e a primeira pessoa que entrasse no tanque, ela era curada, mas só a primeira pessoa. E a Bíblia fala de uma relação de pessoas aqui, vai relacionar cegos, coxos, mancos, pessoas, várias pessoas que estavam ali, porque todos estão no plural, e ficavam ali. E eu acredito que o grande desafio dessas pessoas, desde o momento que elas chegavam àquele lugar, até o momento que elas iam embora para casa, provavelmente já ao anoitecer, era prestar atenção ao tanque. Porque diz que quando movia a água do tanque, ou seja, elas precisavam olhar para o tanque, de alguma maneira se lançarem antes das outras pessoas. Então, desde o momento que elas eram deixadas ali, sejam quais fossem as doenças, elas deveriam estar atentas, prestando atenção ao tanque. Alguma coisa que pudesse acontecer no tanque, no momento exato que a água começasse a se movimentar, só o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Então, desde o momento
que fosse colocada ali, até o momento de ir embora, o segredo era prestar atenção no tanque. Prestar atenção na água. Ficar atento ao movimento das pessoas ao perceberem o movimento das águas. Porque só o primeiro, diz o texto, que quando ali chegasse, seria curado. E aí Jesus se aproxima deste homem. Jesus olha, tem um homem ali, Jesus se aproxima dele e diz: e você? Você quer ser curado? Ele olha para Jesus e diz: Senhor, diz a Bíblia, está ali há muitos anos, há 38 anos, e ele diz: eu não tenho, era paralítico, eu não tenho alguém que me coloque no tanque, porque quando a água é movimentada, as pessoas correm, levam seus parentes, se movimentam e chegam antes de mim. Eu não tenho, não há quem me ajude. Mesmo que eu preste atenção, mesmo que eu saiba que a água está sendo movimentada, eu não vou conseguir chegar lá, porque não há uma pessoa sequer que possa me ajudar. E aí Jesus vai conversar com ele. E Jesus vai dizer a ele que há uma atenção diferente que ele tem que prestar. Jesus não diz a ele assim: então vamos ficar aqui, eu vou ficar sentado perto de você, e quando a água se movimentar, eu mesmo vou jogar você no tanque. Não. Jesus deixa a água do tanque para lá. Jesus diz a ele agora que uma coisa vai acontecer com ele diferente do movimento das águas. Preste atenção em você mesmo. Ele passou 38 anos observando as outras pessoas. 38 anos ele ia àquele lugar e ele voltava para casa com outras pessoas profundamente frustradas, porque elas não conseguiram. Outros foram antes, outros chegaram antes. E todas as vezes, todo final de tarde, ou todas as vezes que acontecia, ao final da tarde, quando voltavam para casa, voltavam frustrados. Porque embora prestassem atenção na água do tanque, ainda que a água se movimentasse, eles voltavam para casa sem alcançarem o que eles queriam. Jesus olha para ele e diz a ele: presta atenção em você. Olha para você. Olha para você mesmo. Você quer ser curado? Ele disse: não há ninguém que me ajude. Jesus disse: tá bom. Não olhe para os outros, olhe para você mesmo. Você quer, você deseja, o que você está querendo depende de você. Quantas vezes nós ficamos observando o que está acontecendo ao redor e nós esquecemos que todo o potencial que Deus quer usar está em nós, está em você. Tudo aquilo que Deus quer mover está em você. Jesus diz: eu não vou mover as águas, eu vou mover você. Presta atenção em você, porque eu vou mover você, eu vou levantar você, eu vou tirar desse lugar. Quem eu vou tirar desse lugar? É você quem eu vou tirar. E Jesus diz para ele: levante-se, tome o seu leito e vá embora. Não há mover das águas, não há anjo descendo do céu. Jesus está dizendo: eu vou mexer contigo, eu vou me movimentar você. É você com quem eu estou movendo agora, e isso vai acontecer a partir de você. E aquele homem que passou 38 anos olhando ao redor,
prestando atenção, para ver se a água ia se movimentar. Ele começa a perceber que Jesus está movendo ele, que Jesus está movimentando, movimentando ele. Jesus disse: levante-se, levante-se. E ele parado, sem a água mover, mas ele está sendo movido. E ele então, a Bíblia diz que ele se coloca de pé. E ele vai se levantando. E o anjo não desce para movimentar a água, mas está mexendo com ele. Está colocando de pé. Os artelhos vão se firmando. Ele vai se levantando, vai se colocando de pé. Ele toma a cama, o leito. Você pode se mover. Eu quero mover você. Se você está olhando ao redor porque Deus não moveu o que você queria ao redor, se Deus não moveu a universidade que você queria, o patrimônio que você desejava, se Deus não respondeu da maneira que você estava esperando, que você está observando e a coisa não está acontecendo, preste atenção dentro de você. Pastor, então Deus não move as águas? Move. Moisés estava ajoelhado, depois que saiu do Egito, chegou em Refidim, ele está ajoelhado diante do mar, e ele diz: Deus, nós não temos mais para onde ir. Nós estamos parados neste lugar. E ele está ajoelhado orando ao Senhor e diz a ele: Moisés, por que você está ajoelhado? Porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele olha para o mar diante dele. E ele pensa: marchar como? E Deus disse: toca as águas. Eu vou mover o mar. Toque nas águas. Então Deus move a água, move. Mas antes ele move Moisés. Deus poderia dizer: Moisés, o que você está fazendo? Eu já abri o mar. O mar já está aberto, você já pode passar. Deus disse: não, primeiro eu vou mover você. Eu vou mover o seu coração, o seu intelecto. Eu vou trabalhar com as suas convicções. Eu vou trabalhar com o seu sentimento. Moisés, se levanta porque eu vou abrir o mar. Mas primeiro eu quero mover você. Eu quero levantar você de onde você está ajoelhado. Eu quero empurrar você na direção do mar. Toca as águas. Presta atenção, Moisés. O que vai acontecer? E Moisés, movido por Deus, se levanta e toca as águas, e os irmãos conhecem, e eles atravessam o mar, e diz a Bíblia, a pés enxutos. Presta atenção. Quase sempre a gente se liga muito no fato, no resultado, no homem andando, carregando a cama. Olha, ele está curado, carregando a cama, mas não é isso que Jesus está dizendo àquele homem. Ele está dizendo: presta atenção, vai acontecer uma coisa que os olhos das outras pessoas não vão poder ver. Presta atenção. Ninguém ao redor vai perceber o que está acontecendo, ninguém vai enxergar o que está acontecendo. Levante-se. E ele se põe de pé. O mover de Deus levantando aquele homem. O mover de Deus abrindo o mar. Mas primeiro Deus move Moisés. E o último deles acontece embaixo d'água, conhecido como pesca maravilhosa. Jesus se aproxima do mar. Eles estão pescando e não pegam coisa alguma. Jesus se aproxima e pergunta a eles: o que é que aconteceu? Vamos afastar um pouco. Joguem a rede. Senhor, nós jogamos a rede e não pegamos peixe algum. Joguem de novo, joguem a rede. Se movimentem, peguem a rede, lancem a rede. E diz que quando puxaram a rede veio cheia, que chegava a rasgar de tantos peixes. Depois que Jesus mandou, a rede voltou cheia.
E a gente olha para a rede, aqueles homens talvez em pé, na proa ou na popa do barco, lançando, jogando a rede. Isso não é milagre, gente. Não há nada de extraordinário nisto. Extraordinário é Jesus ali dizer aos peixes: entrem na rede. Entrem, você e você, entre na rede. Aqueles homens jogaram a rede, e quando puxaram, vieram cheias as redes, e eles só viram o resultado. Eles não viram Jesus ordenando aos peixes: entrem na rede. Seria lindo, maravilhoso, se Jesus tivesse dito a eles: joguem a rede, mas prestem atenção. E pudessem, em câmera lenta, eles lançarem a rede, e a rede se espraiar, se abrir, e eles ouvirem Jesus dizendo assim: você, aos peixes, você vem, entra na rede, você também, você, isso, entra, presta atenção no que Deus está fazendo. Vocês que jogaram a rede, olhem o que Deus está fazendo. Olhe, o milagre não está em jogar a rede. Presta atenção. O milagre está em ordenar os peixes para entrarem na rede do Senhor. A rede que o Senhor mandou jogar. Se você parar bem para olhar para a sua vida e para a minha vida, nós pararmos e começarmos a observar, a gente vai começar a perceber que a gente precisa prestar atenção. O milagre não está no resultado, ele está no meio, na manifestação de Deus, enquanto a coisa precisa acontecer. Aquele homem levanta e vai carregar a cama dele. E as pessoas, quando olham, dizem: milagre. Não, carregar a cama, até eu consigo fazer isto. O que ninguém viu, o que eu e você muitas vezes não paramos para prestar atenção, é que naquele homem deitado, entrou um poder extraordinário, que mexeu com ele e que o colocou de pé. E porque ele estava de pé, ele pegou a cama e ele foi embora. Isso não era o milagre. O milagre foi colocar aquele homem de pé. Quem vê Moisés atravessando do outro lado do mar, isso é um milagre. Vocês estarem aqui é um milagre. Não. Já tinha gente morando do outro lado do mar. O milagre é levantar Moisés e dizer: vai na direção do mar. E ele saber que ele tem que tocar as águas. E quando ele toca as águas, o que ninguém consegue ver é que existe um poder agindo nas águas, afastando as águas. As pessoas olham e veem a água se abrindo um caminho no meio do mar, mas que elas não conseguem perceber que existe um poder ali que elas precisam prestar atenção. Há um poder afastando as águas. Presta atenção. Não nos jogar a rede. Presta atenção que tem alguém mandando nos peixes. É isso que nós precisamos aprender a prestar atenção.